Muito boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Conforme eu disse no vídeo anterior, né, no vídeo de anúncio, eu estou reativando o canal. Nessas férias eu pensei em voltar com o canal, primeiramente voltar com os meus hobbies, em pensar ali no que fazer, talvez publicar alguma coisa de videogame aqui e ali, mas levando em consideração que eu tive alguns pensamentos, algumas linhas de pesquisa que eu desenvolvi durante essas férias, algumas conversas que eu tive, cheguei à conclusão que 2026 é um ano eleitoral, é um ano importante, que reflete mais uma vez o déficit educacional e estrutural que o Brasil, o Estado brasileiro, possui. E é nesse sentido que, aproveitando que nós temos novas tecnologias, que nós temos ali uma revolução no ambiente informacional, que nós temos ali métodos mais rápidos, gratuitos de publicação da nossa própria história, do nosso próprio de vídeos educacionais. Eu estou aproveitando e vou falar e pensei, por que não voltar com os vídeos socioeducativos do canal? E eu pensei nisso, pensei também na minha linha de pesquisa atualmente, que é sobre teoria da cidadania. Eu tenho lido muitos livros. Para quem não sabe, eu estou fazendo graduação, né, para obter o bacharelado no curso de Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais. O único curso de uma universidade federal que tem essa denominação. É o único curso Ciências do Estado. Não tem em outro lugar. E eu tenho tido literalmente uma transformação em termos acadêmicos e técnicos, científicos, metodológicos. E eu pensei, por que não pegar a teoria da cidadania, que é a minha linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente, que eu tenho pesquisado muito, tenho começado a escrever alguns artigos sobre, e não relacionar com algo que é um gosto particular meu. Desde quando eu tinha 3, 4 anos de idade, e quando eu aprendi a ler, eu já pegava enciclopédias, eu já pegava livros de história e já começava a engolir o conteúdo deles, já passava a estudar. Sempre fui apaixonado pela história, principalmente brasileira. E aí eu pensei, por que não relacionar teoria da cidadania com a história do Brasil? E é nesse sentido que eu decidi construir, né, esse novo quadro aqui do canal Cérebro Curioso para publicar esses vídeos. É, Tendo em vista que nós temos esse déficit educacional e por que não aproveitar do YouTube, por que não aproveitar das plataformas para poder divulgar a educação, divulgar é, toda e qualquer iniciativa que seja voltada para o bem-estar social, para o bem-estar da nossa própria sociedade, que construa um sentimento de pertença, um comportamento cívico, um processo de identidade com o nosso processo de participação política. Afinal, 2026 é um ano eleitoral, gente. Por isso, sejam muito bem-vindos ao novo quadro do canal Cérebro Curioso, Teoria da Cidadania e História do Brasil, um olhar político, jurídico e social sobre nossa trajetória. Peço que curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Isso vai me ajudar bastante, vai ajudar principalmente a educação brasileira, porque se nós não conhecemos a nossa história, quem nós somos? Né? Essa é a pergunta que vai orientar, vai ser uma das nossas perguntas orientadoras desses estudos. O que é cidadania? Vou ter um quadro específico só para explicar o que é a teoria da cidadania, por que ela existe, qual é a relação entre cidadania e sociedade, o que nos faz ser cidadãos. Vamos aprender um pouco mais sobre o que a Constituição de 1988 fala sobre isso, como ela define quem são cidadãos, quem participa dos processos políticos, sociais e jurídicos aqui do Brasil. Mas a gente não pode construir a teoria da cidadania sem levar em consideração que nós somos brasileiros e que nós temos que entender o nosso processo de formação histórica, nosso processo de formação cultural, identitária. E não é questão de formação ideológica, é questão, mais uma vez eu digo, é uma questão de formação educacional, educativa. Se nós não sabemos quem nós somos, se a gente não conhecer a nossa história, como nós podemos nos afirmar que nós somos cidadãos brasileiros? Então, por que conhecer a nossa história é importante? Qual é o nosso papel aqui no Estado brasileiro enquanto sujeito de direito, enquanto o indivíduo inserido na sociedade brasileira? Quais são as nuances principais
da história do Brasil, das nossas trajetórias. Por que que nós tivemos tantas constituições? É um fato interessante. Por que que nós temos nomes esquecidos? Né? Revolta da Chibata, Luiz Gama, né? Revolta dos Malês. Por que que nós temos tantos movimentos sociais, movimentos históricos que são excluídos do nosso ensino, né? Qual é o nosso papel, então? Como vocês devem perceber, isso já faz até um link com o retrato. Para mim, esse é o melhor quadro assim, que retrata o nosso Brasil atualmente. Que é esse quadro aqui, Operários da Terceira do Amaral. Um país em desenvolvimento, que busca investir em tecnologia, que está avançando sim, é um país extremamente avançado em muitas áreas, mas que em sua essência carrega um quadro de diversidade. Mas não é uma diversidade pautada nos mitos, que aqui nós vamos buscar desconstruí-los, né? Como o mito da democracia racial. Nós somos um país na qual as divergências nos formam, na qual o nosso tripé étnico, na verdade, não é um tripé étnico, é muito mais do que isso. Então, nós vamos fazer um processo de desmistificação, nós vamos fazer um processo um pouco mais aprofundado, mas, claro, sem juridiquês, sem linguagem difícil, sem ali utilização de termos técnicos, e quando tiver, eu pauso, faço um adendo, abro parênteses, explico o conceito, porque esses vídeos têm como público principal crianças, adolescentes, adultos, idosos, principalmente crianças, adolescentes e idosos, que precisam entender ali esse nosso processo, nossas construções de conceitos, essa nossa história de conceitos brasileiros, né? Para o jovem, para a criança, para o adolescente que está aprendendo ali nas suas escolas sobre história, isso vai servir como complemento para ele entender que, olha, existem ali questões muito importantes que nem sempre a gente aborda, porque o nosso método de ensino, ele é falho, infelizmente. Ele é um método de ensino pautado apenas na formação meritocrática, né, de uma formação para, né, às vezes, uma divisão, né, entre o status quo da sociedade. É uma sociedade, a nossa sociedade, por mais que tenha muita gente que irá discordar, é infelizmente ainda uma sociedade muito estamental. Classe rica, classe média, classe pobre. E a educação tem que ser acessível para todos. E é por isso que não vai ter linguagem difícil, porque todos, independentemente da idade, independentemente do gênero, independentemente da classe que pertencer ou da etnia que for, isso não importa. Tudo isso não importa. O que importa é que vai ser uma linguagem acessível, vai ser um entendimento ali que vai ajudar todos vocês a terem uma percepção sobre qual é o nosso papel, o que é cidadania e por que reconhecer a nossa história é importante. Pensar a cidadania é pensar a cidadania como solução dos problemas estruturais do Estado e da democracia. Pensar a cidadania é pensar no futuro geracional e no bem-estar que jamais se pretendeu alcançar ao longo dos estudos históricos, né? Nós nunca pensamos ali no qual vai ser o nosso legado para as futuras gerações, né? Ou se nós pensamos de um jeito muito arcaico, muito limitado. E aqui nós vamos aprender a desmistificar e a estruturar todos esses conceitos. A nossa metodologia aqui, gente, vai ser básica. Ela vai ser contra a historiografia positivista. Ah, o que é historiografia positivista ou historiografia tradicional? Como muitos jovens já devem estar assistindo este vídeo, neste momento, como vocês sabem, existe uma corrente ali dentro da sociologia que se chama positivismo. E ela não é só sociológica, ela não é do Augusto Comte, né, da estruturação da ciência, do saber científico. Ela também é ligada à filosofia e ela também é ligada à ciência da história, do fazer da história, né? Do saber histórico. E existia um historiador alemão chamado Leopold von Ranke, que ele fundou a historiografia positivista ou historiografia científica, né? Cientificismo histórico, que praticamente trata todos os acontecimentos históricos com um determinado viés direto e objetivo, pautado ali na construção de ideias e de conceitos na qual sempre há uma ideia meio maniqueísta, porque é claro, a ciência positivista não, ela queria mais
saber dos fatos em si, não das ocorrências, da construção desses fatos em si, dos motivos pelo qual aconteceram esses fatos, mas apenas na evidência, na elaboração, nas evidências de que esse fato aconteceu, ele aconteceu em tal ano e pronto. O que você tem que saber é que aconteceu. Por exemplo, todo mundo sabe que a independência do Brasil foi em 1822. Ponto. Mas todos nós também sabemos que, beleza, em 1822 aconteceu a independência, mas o que isso vai impactar? Como que nós fomos independentes? Qual foi o processo que nos levou a declarar a independência de Portugal, né? E é nesse sentido que nós vamos desconstruir esse processo da historiografia positivista. Então, historiografia positivista, essa historiografia que é ensinada praticamente em todas as escolas, essa historiografia na qual pauta ali um modelo bem tradicional de decoreba de datas aqui, datas ali e pronto. Não precisamos saber de mais nada. Não é isso que este novo quadro aqui do canal vai focar. E como eu disse, né, nós vamos levantar todos os elementos sociais e seus reflexos na formação da política contemporânea, analisar os acontecimentos históricos, os pensamentos políticos jurídicos e os relatos de historiadores, e entender a história como fruto da relação intrínseca entre os elementos do nosso tempo e do nosso espaço. Algumas obras que eu utilizei como base, né, como por exemplo essa obra que é fantástica, tá, gente? Brasil, uma biografia, das escritoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling. Também utilizei uma série de vídeos documentais chamado História do Brasil, cujo autor é o Boris Fausto. Também utilizei alguns textos, alguns artigos publicados nesses 2 volumes de um livro que se chama Constitucionalismo e História do Direito, cujo coordenador foi o professor Marcelo Andrade Catone de Oliveira, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Existem textos importantíssimos ligados à nossa formação, ao processo constitucional. Por que nós temos tantas constituições ao longo da nossa história, né? Por que nós passamos por tantos processos de reformas políticas? Volume 1, volume 2 apresentam esses textos muito interessantes de professores, de orientandos, de alunos e de pesquisadores no geral que retratam esse quadro da história brasileira. Guerras do Brasil.doc, de direção do diretor Luiz Bolognese, é uma minissérie de 5 ou 6 episódios, se não me falha a memória, que fala sobre os processos das principais guerras aqui que aconteceram no Brasil e um pouco mais sobre os movimentos sociais ligados a essas guerras, as consequências, tudo, absolutamente tudo que está relacionado a esse processo. E por fim, falando sobre a teoria da cidadania, então o quadro anterior, que é esse quadro aqui, é para falar sobre alguns dos principais autores ligados à história do Brasil. E aqui alguns dos principais autores ou autoras que nós vamos retratar quando falarmos sobre teoria da cidadania. Vamos utilizar aqui o livro dessa intelectual chamada Adela Cortina, ela é espanhola, ela é muito boa, ela tem uma explicação sobre a teoria da cidadania extremamente fácil de se compreender, que está entendida, né, está demonstrada no livro Cidadãos do Mundo para uma Teoria da Cidadania. Também nós vamos utilizar a introdução teórica à história do direito para explicar um pouco mais dessa metodologia, dessas diferenças historiográficas. Esse livro é do professor Ricardo Marcelo Fonseca. Também nós vamos apresentar ali um texto muito bom de um dos maiores nomes da ciência política brasileira, um dos maiores cientistas políticos da história do Brasil, que é o Paulo Bonavides, na qual ele vai falar sobre as diferentes gerações do conceito de cidadania, né, principalmente no Estado moderno. O nome do livro é Do Estado Liberal ao Estado Social. Ele vai explicar a evolução do conceito de cidadania dentro desse Estado moderno, desses 3 tipos de Estado: Estado Liberal, Estado Social, Estado Democrático de Direito, Estado de Direito, né, ligado a essa ideia de Estado Liberal. Introdução à Teoria Democrática, de Ricardo Mendonça e Eleonora Cunha, que tem alguns textos ali muito interessantes que retratam ali o que é a teoria democrática da nossa realidade política brasileira. Então, temos alguns pensadores, alguns teóricos, alguns pesquisadores que escreveram sobre o nosso processo de formação e sobre como foi feito esse processo ali de construção política, de construção filosófica, sociológica, dos principais conceitos que a gente aprende nas ciências humanas e nas ciências políticas aqui no Brasil. Outros filmes, documentários, vídeos e textos serão indicados na descrição deste vídeo. Né, eu vou deixar aí para vocês sugestões. Nesse vídeo não vai ter as sugestões, vão ser estes livros mesmos. Recomendo que vocês procurem
Pode ter em PDF na internet, pode ter ali para comprar, quem tiver ali interesse em comprar. Aí eu recomendo que vocês leiam alguns desses livros, porque vai ser importante. E eu encerro esse vídeo com uma frase muito, muito importante de um dos maiores nomes ali da nossa formação, da crítica, né, ao à nossa estrutura educacional. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Paulo Freire. E é nesse sentido que, como conhecimento não se guarda, conhecimento se compartilha, eu quero me libertar em conjunto com vocês, eu quero transmitir meu conhecimento, afinal o nome do canal não é Cérebro Curioso à toa, para quem acompanha o meu canal desde quando eu criei ele, eu sempre disse isso, que o canal Cérebro Curioso ele é um canal para divulgar as minhas curiosidades, os meus gostos, as minhas inteligências, o que eu conheço, o meu conhecimento no geral, e essa frase do Paulo Freire, ela suprassume, ela apresenta esse grau de complexidade, essa importância agora desse novo quadro do canal. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Aqui estão os meus contatos. Busquem o meu Instagram. O meu Instagram é esse arroba aqui que está aparecendo na tela. O meu e-mail é esse. Mandem ali dúvidas, críticas, sugestões, tudo que vocês quiserem mandar. Mandem no meu e-mail. O meu e-mail é este. E é isso. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Eu desejo uma ótima semana, um ótimo dia ou noite. Depende do horário que você vai estar assistindo este vídeo. Agradeço por tudo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um fortíssimo abraço e até o próximo episódio desse novo quadro aqui no canal Teoria da Cidadania e História do Brasil. Fui!